Declaramos e confessamos de forma permanente que Jesus Cristo, o autor da vida, a ressurreição e a vida, é o nosso único Senhor e o nosso único Salvador, a quem rendemos toda a honra e toda a glória. É sempre um grande prazer, uma grande alegria estarmos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. E agora vamos estudar na aula de número 242, Palavra Poderosa, cujo tema é libertação financeira na sua quarta edição. Estamos abordando sobre globalização e falaremos sobre colapso financeiro, colapso econômico e fome. Falaremos de uma forma bem panorâmica sobre isso. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de Maputo, Moçambique, e essas ministrações nós fazemos através do Instituto Superior de Formação de Guerreiros, e essas ministrações também fazem parte de um curso de teologia básico, em que todas as ministrações nós temos disponíveis em apostilas, áudios, vídeos, e você pode nos seguir nas nossas plataformas digitais. O nosso endereço no Instagram é Palavra Poderosa Antônio Oliveira, e o nosso contato, que também é o WhatsApp, é +258 84 567 6067. Amados, dentro desse tema, falávamos em outras oportunidades sobre esse assunto de globalização, que é um assunto pertinente, muito importante para o tempo em que nós estamos vivendo, em que a principal marca do nosso tempo é justamente a marca da mudança. Temos que estar preparados para a mudança, né? E como falávamos há pouco, falando um pouco sobre colapso financeiro, sobre um colapso econômico, sobre fome, vale lembrar que o terceiro selo do Apocalipse é o cavalo preto, né? E ali o seu cavaleiro, ele vem com uma balança na mão, o que significa justamente colapso financeiro, colapso econômico e fome. Pois o texto nos revela, em Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6, o seguinte: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Queridos, nós temos informação que há um banco mundial para preservar sementes, que está localizado na Noruega, nas montanhas congeladas, no Ártico, e que ali eles têm aproximadamente 5 milhões de sementes, o que se tornou conhecido como a Arca do Fim do Mundo. Mas eu quero falar um pouco sobre esta matrix que acaba envolvendo a todos e te convidar a você se libertar da sua escravidão. A Matrix é uma das maiores metáforas de todos os tempos. Máquinas inventadas para fazer a vida humana mais fácil acabam escravizando a humanidade. Sim, acabam nesta vala, com esse objetivo. E este é o mais comum dos temas em ficção científica distópica. Porque esse modo é tão universal
e tão persuasivo? Será porque nós realmente acreditamos que a nossa torradeira, quem sabe o nosso notebook, vão acabar com os nossos senhores mecânicos? Claro que não. Este não é um futuro que tememos, mas um passado que já estamos vivendo, evidentemente. Supostamente, governos foram inventando, ou inventados, melhor dizendo, para tornar a nossa vida mais fácil, mais segura. Mas os governos sempre acabam escravizando a humanidade. Essa é a verdade, né? Aquilo que nós criamos para nos servir acaba nos dominando. Para os irmãos terem ideia, né, o governo americano, que seria pelo povo e para o povo, agora eles encarceram milhões através de uma renda nacional, à força, regras excessivas, pune, tortura, massacra estrangeiros, invade países, derruba governos, impõe pelo menos 700, 800 bases imperialistas no exterior, inflacionando a moeda, esmagando as futuras gerações com pesadas dívidas. Aquilo que nós criamos para nos servir acaba nos dominando, essa é a verdade. O problema com a tese do Estado como servo, tanto como logicamente, empiricamente, queridos, a ideia de que os estados foram voluntariamente invadidos por cidadãos para melhorar as suas próprias seguranças, e essa ideia ela é completamente falsa. Antes dos governos, eram tempos tribais, né? E os seres humanos só podiam produzir aquilo que eles consumiam, evidentemente. Então, naquele tempo, né, não havia excesso de produção, não havia excesso de comida ou de recursos. Logo, não fazia sentido algum, né, possuir escravos. O escravo não podia produzir um excedente que pudesse ser roubado pelo seu senhor. Se um cavalo, por exemplo, puxando um arado, só podia produzir alimento adicional para se alimentar, então não faz sentido caçar, não faz sentido capturar ou amansar um cavalo. Entretanto, quando melhorias na agricultura, elas permitiram a criação de excedentes, né? Na colheita, por exemplo, então, de repente, se tornou altamente vantajoso possuir seres humanos, escravizá-los. Entendemos que quando vacas começam a produzir excedentes de leite, de carne, possuir vacas, então, passou a valer a pena. E assim, os governos e impérios mais antigos eram, na verdade, uma classe dominante de caçadores de escravos. É o que a história nos revela, nos mostra, né? Que entendiam que porque seres humanos podiam produzir mais do que consumiam, evidentemente, então valeria a pena caçá-los, valeria a pena capturá-los, valeria a pena comprá-los, amansá-los, possuí-los. Queridos, os antigos impérios, podemos pegar aí o egípcio, o chinês, era na verdade criação de humanos, onde as pessoas eram caçadas, eram capturadas, as pessoas eram domesticadas
e possuídas, como qualquer outra forma de gado, né? E assim, devido a melhoramentos tecnológicos e metodológicos, né, os escravos produziam tanto excedente que o trabalho envolvido era capturá-los mesmo, era mantê-los, né? E assim representava apenas uma pequena parte da produtividade total. Entendemos também pela história que a classe governante, os fazendeiros, né, mantinham uma grande porção daqueles excedentes, dando assim presentes e pagamentos a classes coatoras, né, políticos, aos caçadores de escravos, aos sádicos em geral, e também a classe propagandistas, né? Podemos pegar aí os padres, os intelectuais, podemos pegar, por que não, os artistas. E essa situação ela continuou por milhares de anos, até o século XVI, século XVII, quando novamente melhorias maciças em organização agrária, em organização tecnológica, criaram a segunda onda de produção de excedentes, né? E aí nós percebemos que o movimento dos cercamentos, né? Assim ele se reorganizou, consolidou as terras agrárias e resultando em colheitas 5 a 10 vezes maiores, criando aí uma nova classe de trabalhadores industriais desalojados do campo e correndo para dentro das novas cidades que foram então se estabelecendo, né? Então, entendemos que esse enorme excedente agrário foi a base do capital que moveu a Revolução Industrial, né? E assim, a Revolução Industrial ela não ocorreu porque a classe dominante queria libertar seus servos, de maneira nenhuma, mas sim porque ela percebeu como liberdade adicionais poderem tornar o seu gado incrivelmente mais produtivo. Então essa foi a ótica, esta foi a visão que foi estabelecida, né? De maneira que quando vacas elas são colocadas em currais muito confinados, né? Então elas batem as cabeças contra as paredes, contra as outras, resultando aí em ferimentos, em infecções, né? E, portanto, os fazendeiros, evidentemente, agora lhes dão mais espaço, né? Por que lhe dão mais espaço? Não porque eles queiram libertar suas vacas, mas sim porque eles querem maior produtividade e ao custo mais baixo, evidentemente, né? Queremos parar por aqui. Na próxima ministração, na próxima aula, estaremos tomando a partir desse ponto. Eu creio que o Espírito Santo está traduzindo ao seu coração aquilo que ele reservou para esse momento e que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Glórias a